Então você deve ter caído na crise dos 7 anos, porque os 7 anos... Mas a nossa crise começou antes. Então, nos 7 anos foi onde a gente não aguentou mais, sabe assim? Que foi por causa de sexo, que não tinha sexo, tinha sexo, não tinha sexo. Mas... Esse tipo de coisa eu fico meio... Eu prefiro não falar muito de detalhes. Então nem assim, fala nada, bicho. Mas eu acho que a parte mais difícil foi enquanto a gente ainda estava morando junto, ainda não tinha assumido pra gente mesmo que o relacionamento já tinha acabado. Então ali foi a parte que a gente mais sofreu. Aí teve o momento antes da gente dar a notícia e logo depois que deu a notícia. Mas depois isso passou e sempre a gente manteve a convivência com a Zoe, de levar a Zoe os 3 juntos na escola. E eu me mudei para um apartamento pertinho do dela. Então eu vou andando de manhã, subo lá. E aí, Zoe, troca de roupa, você não tá pronta ainda? Bora, vamos botar a meia, não sei o que lá. Come a proteína. Então na casa da Sabrina, às vezes com o Nicolas lá também. Então a gente manteve essa convivência de levar a Zoe na escola, de buscar a Zoe na escola, de participar dos eventos da escola, de jantar junto. Isso é muito saudável. Com a minha mãe, com a mãe da Sabrina. Então a gente manteve essa relação que... E um dia eu estava meio desconfortável de como externalizar isso, falar disso publicamente. Porque você viveu uma vida por 7 anos com ela, não foi isso? Não, eu tenho crédito, porque a Sabrina sempre foi de falar, pensar em voz alta, falar um monte de coisa doida na frente de câmera e tal. E eu sempre fui o mais reservado ali, então eu tenho crédito. Então nesse sentido eu fico mais tranquilo, Agora, uma coisa, você viveu 7 anos com ela, sim. Foi isso? Então você deve ter caído na crise dos 7 anos, porque os 7 anos... Isso aí é uma coisa esquisitíssima, bicho. Muitos casais. Vários amigos meus separaram com 7 anos. Então é uma coisa bizarro. muito... Parece uma coisa meio estranha. E quando você... Mas a nossa crise começou antes. Então, nos 7 anos foi onde a gente não aguentou mais, sabe assim? E eu li aqui, eu li aqui que você deu umas declarações engraçadas, quer dizer, engraçada. Mas, que foi por causa de sexo, que não tinha sexo, tinha sexo, não tinha sexo. O que é coisa? Não fazia mais glu-glu, fazia glu-glu demais. Esse tipo de coisa eu fico meio... Eu prefiro não falar muito de detalhes. Então nem assim. fala nada, bicho. Mas eu acho que você que deu essa declaração, não foi? Eu achei curioso isso. Não, acho que essas declarações foram mais do lado dela, assim. Que ela eu falou? sempre mantive um pouco... Não sei, eu mantive um pouco mais... Por que então que acabou o relacionamento? Porque vocês eram assim tão apaixonados e tal. Acho que não era pra ser, não sei. É difícil explicar, ainda mais num programa ao vivo na internet, né? Mas acho que é uma conjuntura, vários fatores assim que levaram a gente a se distanciar como casal. A nossa vida era muito... A rotina era muito diferente, muito intensa, cada um para um lado. Eu acho que, por exemplo, hoje, conversando com o meu grande amigo que acabou de voltar da primeira viagem que ele fez com a mulher dele depois do nascimento da filha e depois do filho. Então, foi uma coisa que a gente não fez, entendeu? E nem percebeu que não fez. Depois a gente faz, e esse depois nunca chegou. Entendi. Então, acho que algumas atitudes, se eu puder falar aqui, né, para estimular os casais que estão escutando, é justamente blindar mais o casal. Sabe? Manter momentos manter mais a rotina, separar mais energia, porque não adianta chegar no final do dia com os dois cansados e falar, então hoje é a nossa noite de tomar um vinho, mas pô, tá exausto, sem energia nenhuma, e dia seguinte já tem um monte de compromisso. Então acaba que a vida, quando a gente não consegue fazer essa gestão das energias, organizar direito ali as prioridades, acaba se perdendo, as coisas acabam se perdendo, né? Então nesse sentido... eu acho que os hábitos, a rotina, a agenda contribuíram também para esse afastamento, mas eu acho que, por outro lado, a gente teve a Zoe, então isso justifica qualquer... Né? A Zoe não teria existido se a gente não tivesse ficado junto esse tempo todo. Tu acha que faltou por exemplo... Como é que era a vida de vocês? Essa correria era o quê? Ela trabalhava de um lado, você trabalhava do outro, vocês não tinham essa... Porque você falou uma coisa muito importante para os casais. As pessoas, às vezes, esquecem de fazer, de repente, determinadas casal, coisas. Só o casal. A pessoa vive energia, nessa correria da vida. Você fala, caramba, e nós? A gente se esqueceu da gente. Entendeu? Como é que era a vida de vocês? Era muita correria vocês não conseguiam... se encontrar, de fazer as coisas... Ela tinha o hábito também de estar sempre
com equipe, né? Estão sempre cercada de muitas pessoas, muitos prestadores de serviço o tempo todo. E acaba que a viagem das redes sociais é que você acaba gravando muito em casa, por exemplo, e aí você acaba trazendo muito trabalho para casa, né? Primeiro que o smartphone não desliga nunca, então você tem o tempo todo feedback de tudo, o tempo todo, então você está medindo a audiência do episódio anterior, ou você está vendo quantos likes, quantas mensagens encaminhadas, qual a interação de tudo, tem as entregas com as marcas, que tem que seguir um monte de coisa. E no caso tem muitas mulheres que trabalham com esse mercado de influência e que também acabam tendo uma equipe muito grande, né, de maquiadores, e o maquiador tem um assistente, a cabeleireiro tem um assistente, tem a manicure, tem o figurinista que tem mais 2 assistentes, e aí tem o videomaker, tem o fotógrafo e tem o pessoal do escritório de agenciamento. E aí tem ainda tem mais gente para preparar comida para todo mundo, isso dentro de casa. Então são coisas... Quem tomou a decisão de separar? Quem tomou a decisão de separar? Acho que sobrou para mim essa decisão, né? Eu tive que tomar a decisão porque eu já tinha feito a análise de conjuntura, já tinha chamado para conversar, já tinha proposto mudanças, as mudanças não estavam vindo. Então meio que... acaba que acho que os dois já estavam sentindo, mas aí... E aí eu tomei a iniciativa, né? Pra, de fato... E você se arrependeu de alguma coisa? Não. Eu acho que talvez, se você fazer a engenharia reversa, é fácil, né? Falar assim, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que a gente viveu plenamente... A história que a gente viveu, teve muita coisa boa. Claro, pô. Teve a Zoe, que não é nem uma coisa, né? Muito maior do que isso, é o maior milagre, assim, da vida. Tá então... aí, né? E vocês vão ter que sempre estar juntos, vocês vão estar juntos para sempre. Não, e é uma coisa meio doida, metalinguagem, assim, porque ao mesmo tempo esse podcast vai ficar gravado, a Zoe vai assistir, e eu tô falando da mãe dela, então eu fico também pensando nisso no sentido de... Eu fico meio cheio de pisando em ovos, assim, pra falar desse tipo de assunto pessoal. Mas é a vida também. Você não é o primeiro que separa, ninguém é o primeiro que separa. Entendeu? Isso acontece com todo mundo, muita gente. Que nem ontem aqui a Fabíola, vou dar um furo e tal, sabe? A Fabíola, vou dar um furo, hein? Então, Sabrina tá grávida. Caramba, tá grávida. É uma coisa normal. A pessoa tá grávida. Sim. Seria uma coisa, se for, Sabrina matou 3 pessoas. Aí eu falo, caramba, tá grávida é normal, se ela tá se relacionando com alguém.